Curando as raízes da alma. 7º capítulo. Muito bem, servo bom e fiel. Por James, assistente de Rebecca Brown, nos Estados Unidos. Uma palavra de Rebecca. Por 3 anos orei ardentemente pedindo ao Senhor que chamasse alguém para me ajudar com as tarefas ministeriais aqui nos Estados Unidos. Eu havia chegado a um ponto no meu ministério que não conseguia mais fazer sozinha tudo o que precisava ser feito. Eu precisava desesperadamente de ajuda. Ao longo dos anos, tenho trabalhado nesse ministério com pessoas que foram chamadas para me ajudar. Infelizmente, muitas delas acabaram cheias de ciúmes e inveja, querendo somente viajar e desprezando as atividades que precisavam ser realizadas. Elas sempre se zangavam comigo, porque eu não as levava nas viagens ou para ministrar comigo. Por fim, acabavam indo embora e a maioria se virava contra nós e tentava nos destruir. Eu precisava de alguém verdadeiramente chamado por Deus e que pudesse entender a importância de uma retaguarda dentro de um ministério como o meu. Eu não posso viajar tranquilamente e ministrar a menos que uma série de coisas sejam cuidadas em minha casa. Em um determinado momento, Deus respondeu minhas orações enviando James para trabalhar diretamente comigo como assistente, o que fez muita diferença. Não sei o que faria sem ela. James e eu temos trabalhado a questão da servidão com bastante profundidade. Comentei rapidamente sobre a raiz da servidão no capítulo 2 deste livro, e James quis acrescentar alguns comentários sobre a sua própria experiência como servir. Fico feliz em lhe dar esta oportunidade. A seguir, as palavras são de James. Não sei quanto a vocês, mas quando eu estiver diante de Deus para prestar contas da minha vida, quero ouvi-lo dizer: muito bem, serva boa e fiel. Mateus capítulo 25, versículo 21. No capítulo 2 desse livro, Rebecca falou como a raiz da inveja e como um impedimento para a raiz da servidão. Neste capítulo, quero continuar a falar sobre a raiz de servidão, mas discutirei algumas das importantes qualidades de um bom servo de Deus. Tenho observado a Rebecca como um exemplo de serva e é isso que espero alcançar para a minha vida. Fé. A primeira e mais importante qualidade de um bom servo e fiel servo de Deus é a fé. É uma qualidade enorme, na verdade. Sei disso porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O dicionário define fé como confiança ou crença em alguém ou algo, crença que não é baseada em provas. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tanto o dicionário quanto a Bíblia concordam que a fé é confiar no que não vemos, no que não temos provas concretas. Preciso lhe dizer que isso é algo grande para mim, porque sou uma pessoa de raciocínio analítico. Antes de eu tomar uma decisão, precisava raciociná-la. Ou a coisa fazia lógica para mim, ou eu não iria adiante. Essa foi a minha maior dificuldade para receber a Cristo.
Por causa disso, Deus tem sempre me pedido para fazer coisas sem me dar muitos detalhes. Ele me apresenta um passo de cada vez. E eu não dou o passo seguinte até que tenha completado o passo anterior. Devo dizer que isso é enervante para alguém que sempre se armou de todos os mínimos detalhes antes de tomar uma única decisão. Por exemplo, o Senhor me chamou para que eu me mudasse para cá a fim de ajudar Rebeca e Daniel. Ele estava me pedindo para que eu me sacrificasse a minha carreira, minha renda, meu estilo de vida e que deixasse minha família, amigos para trás. Ele me deu pouquíssimos detalhes de onde eu iria morar, trabalhar ou exatamente o que eu iria fazer para Rebeca e Daniel. Foi um grande salto de fé. Desde quando cheguei aqui, as coisas têm se encaixado perfeitamente. Mas tive que lhe dar o primeiro passo antes que o Senhor respondesse minhas dúvidas. E Ele continua exigindo que eu ande dessa maneira. É da natureza humana raciocinar as coisas, e quando o Senhor nos pede para fazer algo, temos uma tendência natural de parar e fazer perguntas como: por quê? Como? Quando? O que ganho com isso? Sempre sou lembrada do seguinte texto bíblico. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito a autoridades e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 10. Quando Deus nos pede para fazer algo, temos de fazer sem hesitar, porque devemos depositar nossa confiança nele. Devemos confiar que Ele está no controle e que opera todas as coisas para o nosso bem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Para mim, a hesitação é o meu calcanhar de Aquiles. Por fim, acabo fazendo o que Deus me pede, mas hesito muito em fazer a Ele uma série de perguntas racionais. Continuamente agradeço a Deus por a sua paciência e misericórdia comigo, pois ainda estou aprendendo. Ainda me culpo por ser exigente demais quanto às minhas escolhas. Isso é desobediência explícita. É algo do qual o Senhor tem me convencido. Costuma ser sobre algo que eu não quero fazer ou que não me sinto confortável ao fazer. Então ajo como se não tivesse ouvido a Deus. Todos nós agimos assim em relação aos nossos pais, cônjuges ou líderes. Apenas escolhemos fazer as coisas como e quando queremos. Isso é desobediência parcial, e por esse motivo Deus removeu a unção de Saul. É como se o seu chefe tivesse uma série de coisas para você fazer, e você apenas decide executar as coisas que quiser, e deixa o restante de lado. Tomar essa decisão seria
motivo para demiti-lo. Deus precisa de servos que sejam dispostos a cumprir plenamente as tarefas que lhe foram atribuídas, a combater o bom combate e agir com raça e perseverança. Precisamos agir acima da nossa carne e ter uma mentalidade segundo o reino de Deus. Como podemos aumentar a nossa fé? Deus tem a resposta para isto. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Você precisa penetrar na palavra de Deus e plantá-la em seu espírito. Então, quando a fé estiver em baixa em sua vida, o Espírito Santo rapidamente trará à sua mente versículos que impulsionam a sua fé. Humildade. A qualidade seguinte que um servo de Deus deve exibir é a humildade. O dicionário define humildade como desprovimento de orgulho ou arrogância, modéstia. Há vários versículos sobre humildade e ser humilde. Salva os que são humildes, mas humilha os que de olhos altivos. Salmo 18, versículo 27. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Portanto, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Jesus é o exemplo máximo de todo tipo de servo precisa seguir. Não só ele veio ao mundo para que tivéssemos nova vida, mas também nos deixou um exemplo para seguirmos. O trecho bíblico a seguir é um maravilhoso exemplo de humildade. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam. Como lhes fiz? Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. João capítulo 13, versículo do 12 ao 17. Aqui está Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, lavando os pés dos seus discípulos. Ele lhes estava servindo. Devo confessar que a minha reação seria a mesma de Pedro. Senhor, vais lavar os meus pés? Não, nunca lavará os meus pés. João capítulo 13, do versículo 6 ao 8. Pedro estava dizendo: Jesus, o Senhor não pode lavar os meus pés, eu sou quem deveria estar lavando os teus. Às vezes não é o que as pessoas dizem, mas o que elas fazem que falam mais alto. O Senhor primeiro começou a me lembrar dessa passagem bíblica enquanto eu estava trabalhando no escritório certo dia. Tanto Rebeca quanto eu estávamos muito ocupadas trabalhando e ela me perguntando se eu queria uma xícara de chocolate quente. Quando ela me trouxe o chocolate quente, senti-me constrangida e pensei: ela não devia estar me servindo. Eu sou quem deveria estar servindo a ela.
Afinal, é para isso que estou aqui. O Senhor estava me mostrando que não importa o nível a que Ele me leve, eu devo estar sempre servindo aos outros. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo do 26 ao 28. A maioria de vocês não sabe que Rebeca tem uma das posições mais inferiores em nosso trabalho evangelístico com os jovens aqui na região. Acontece de que a minha posição ser na verdade superior à dela, porque sou eu quem coordeno todo o trabalho. Algumas vezes ela está conversando com os jovens, preenchendo fichas ou trabalhando no balcão. Em outras vezes ela fica até ajudando a esvaziar pneus. Ela, na verdade, faz tudo o que precisa ser feito. Eu a vejo servindo cachorro-quente às pessoas e penso: se essa gente pelo menos soubesse quem lhes está servindo. 99% delas não tem a menor ideia do que ela é autora de livros famosos e que tem um ministério internacional. Ela é para mim um lembrete constante de como um servo de Deus deve ser. Eu sempre tenho de estar disposto a descer a posição de servir aos outros. Dedicação. A próxima qualidade do servo é a dedicação. Um servo de Deus deve estar disposto a servir ao Senhor de todo o coração. A definição de dedicação é plena sinceridade, entusiasmo, energia, etc. Devoção, entrega. E agora, Israel, que é o que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que andes onde todos os seus caminhos e o ame, e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Há pelo menos 4 versículos bíblicos como este, que menciono o servir ao Senhor de todo o coração. Primeiro quero falar sobre servir ao Senhor com entusiasmo. Há certas coisas que o Senhor me pede para fazer que, sinceramente, não me deixo entusiasmada. E isso é demonstrado através da minha atitude e das minhas expressões faciais. Deus sempre me convence da minha falta de entusiasmo e me lembra de que isso não é um bom testemunho para o Senhor e que não estou lhe servindo de todo o coração. Estou servindo como obrigação, não com o desejo sincero de servir. Isso não agrada ao Senhor, porque não estamos servindo de todo o coração. E você, meu filho Salomão, receba o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Sei que às vezes é muito difícil, principalmente quando estamos cansados e desanimados. Mas a alegria é um dos frutos do Espírito e que devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo direto ao Senhor. Deus espera que sirvamos a Ele plenamente e com um coração sincero. Há muitas coisas que podem tomar o lugar em nosso coração,
e uma delas pode nos impedir de servir ao Senhor com dedicação, e uma delas devo mencionar, é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. A sociedade de hoje é orientada ao dinheiro. Todos temos contas a pagar e inúmeras despesas, mas nunca devemos permitir que o dinheiro seja o veículo que dirija o ministério para o qual Deus nos chamou. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ganhar almas para Cristo, de libertar os cativos e expandir o reino de Deus. Acredito que, se manifestarmos as expectativas apropriadas, Deus suprirá muito além das nossas necessidades. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isto, tendo o que comer e o que vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. O que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e noviços, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 10. É muito fácil nos concentrarmos cada vez mais no dinheiro. E quando ele passa a ser o nosso direcionador, estamos servindo ao dinheiro em vez de o dinheiro estar nos servindo. E se estamos servindo ao dinheiro, não estamos servindo e nos dedicando ao Senhor. Lembre-se de que o nosso dever é servir ao Senhor e não ao dinheiro. Pastoreiem o rebanho de Deus que esteja aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Comissariado. A qualidade final de um servo que quero abordar é o comissariado. Comissariado é cuidar das tarefas, responsabilidades e obrigações de um comissário ou administrador, ou ser responsável por algo de outro que nos foi atribuído. Deus nos deu dons e talentos por uma razão e devemos usá-los para a glória do seu nome e seu reino. Quando Rebeca e Daniel me disseram que estavam fazendo um trabalho evangelístico com jovens que praticavam corridas de automóveis, a primeira coisa que pensei foi: eu não quero trabalhar em uma corrida de carros. Eu não entendia como trabalhar em uma corrida de carros teria algo a ver com o que Deus me chamou para fazer. Deus ainda tinha que me mostrar alguns detalhes, mas tive de compreender que eu havia criado a minha própria agenda e que a pista de carros não se encaixava em meus planos. Eu mal percebia que Deus estava me pedindo para usar meus dons e habilidades naturais a fim de avançar aos olhos de outras pessoas. Deus não nos pedirá para sermos fiéis à obra de outros antes de nós dar a obra que Ele tem para nós. Eu tenho o dom da administração, organização e muitas coisas que faço no ministério são habilidades que já desenvolvi e que Deus precisa para complementar os dons de Rebeca e Daniel.
No começo, quando estávamos organizando esse trabalho evangelístico, eu tentei mesmo esconder minhas habilidades, devo confessar. Por fim, o Senhor me convenceu e me fez recordar os seguintes versículos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha ganhado 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, que entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Então não esconda os seus dons. O corpo de Cristo precisa de você. Quando uma parte falha, todos falhamos. Deus nos elaborou cada um com certos dons que devem ser usados para expandir o seu reino. Você deve primeiro aprender a trabalhar duro para ajudar outro alguém a realizar a visão dele antes que comece a trabalhar em sua própria visão. Rebeca e eu temos conversado sobre isso muitas vezes. Parece que Rebeca nem está trabalhando em um ministério quando está trabalhando na pista de carro, fazendo tudo o que é preciso para que o projeto vá adiante. Mas não importa o quanto isso pareça mundano, eles estão ajudando a construir a visão de Daniel, de trazer os jovens desta região para o Senhor. Certa vez Rebeca me disse: James, sinto muita alegria ao ver a visão do meu marido em trazer os jovens dessa região ao Senhor. Farei tudo o que for preciso para ajudá-lo a realizar isso. Não importa o quanto possa parecer chato para mim. Tudo o que estamos fazendo é simplesmente para possibilitar que Daniel estabeleça um bom relacionamento com estes jovens e os conduza ao Senhor. Ele é o único com o dom para alcançar esse tipo de juventude.
Hoje vejo que somente sendo fiel em usar os meus dons para ajudar a outros é que o Senhor me dará uma visão para ser realizada. É igualmente importante para Deus que trabalhemos para o outro, alguém, como se estivesse trabalhando em nosso próprio ministério. Oro sinceramente para que você se torne o servo que Deus o chamou para ser. E peço que esteja orando por mim no mesmo sentido.